Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Leram a Bíblia? Oraram todos os dias? Queria estar pertinho de vocês para ouvir vocês falando, mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando as nossas aulas e estão continuando a aprender bastante sobre a Bíblia e orando. Eu tenho certeza que vocês estão sendo bem obedientes e bem fiéis ao nosso Deus, não é verdade? Eu tenho quase certeza disso, tenho certeza. São crianças maravilhosas. A tia Natácia tá morrendo de saudade, mas quando a gente tá aqui gravando aula para vocês, a gente se sente bem pertinho de vocês e eu fico muito feliz da gente conseguir estudar a palavra de Deus, mesmo a gente estando distante. Então, não deixe de assistir as nossas aulas para vocês continuarem a aprender, para vocês continuarem firmes no caminho da verdade, que é o caminho do nosso Senhor Jesus. Combinado? Então, crianças, a aula de hoje vai ser uma aula super especial. Vou contar um acontecimento que aconteceu com Jesus. Com certeza vocês conhecem essa história, mas a tia vai repetir, a gente vai tirar algumas lições desse texto, tá? Mas primeiro a gente vai orar. Como a gente sempre faz, a gente começa orando. Então vamos lá. Fechem os olhinhos para que a gente possa falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de mais um dia, Pai, estarmos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Estarmos, Paizinho, procurando, Senhor, obedecer, estar nos Teus caminhos, meu Deus, fazer a Tua vontade. Paizinho, eu te agradeço por todas as crianças, Pai, que estão em seus lares. Te agradeço pelas famílias, ó Deus. Te agradeço pela saúde, Senhor, e pelas bênçãos que Tu tens derramado, Pai, na vida de cada um de nós. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada, Deus, porque Tu tens nos direcionado. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos protegido e nos livrado de todo mal, ó Deus. Nós queremos ser fiéis, Pai, a Ti todos os dias da nossa vida e pedimos, ó Deus, suplicamos a ajuda do Teu Espírito Santo para que possamos estar firmes sempre na rocha, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como eu disse, a gente vai falar hoje de uma história muito especial. E começa assim, olha só. Eu vou contar algo que aconteceu com Jesus e 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus, como vocês sabem, Jesus orava muito, Jesus falava muito com Deus, o nosso Pai. E nesse dia, Jesus queria muito orar. E Jesus orava todos os dias, era um costume que Jesus tinha, e na verdade é um costume dos judeus, eles oram bastante, assim como deve ser um costume nosso orar todos os dias e orar o dia todo também, né? Nós temos livre acesso a Deus e nós podemos fazer isso qualquer momento do dia, seja no nosso quarto, um momento íntimo e reservado, ou seja, em momentos ou situações que acontecem no nosso dia a dia, talvez na escola, no trabalho, né? Comigo pode acontecer dirigindo, com alguns de vocês não, os pais de vocês, né? Ou então quando vocês estão no carro com eles, certo? Então acontece muito, a gente pode falar e a gente tem acesso a Deus através da oração, certo? Isso vocês também já sabem. Então Jesus, ele subiu no monte para orar, para falar com Deus. E aí ele chamou 3 discípulos para ir com ele, Pedro, Tiago e João. E eles foram. Eles eram muito amigos de Jesus. Eles eram fiéis a Jesus, né? Obedeciam. O coração deles era um coração que cria verdadeiramente em Jesus. E aí eles subiram, né, com Jesus, e a subida era muito longa. Imaginem, um monte muito alto, né? E eles subiram a pé. Naquela época não tinha um carro ou um bondinho, né, para subir, e eles tiveram que subir andando. E eles subiram. Quando chegou lá no topo, em cima da montanha,
eles estavam cansados, os discípulos estavam cansados. E acabaram, caindo no sono. Já estava tarde, né? Eles passavam dias muito cansativos, né? Porque eles pregavam para muitas pessoas. Então já era muito tarde. E eles fizeram uma caminhada muito longa e subida ainda, que é bem difícil. E aí, quando chegaram lá, eles caíram no sono, dormiram bem profundo. Mas não Jesus. Jesus tinha um propósito de falar com Deus, de orar. Então ele estava bem determinado e ele não dormiu não caiu no sono não. Então Jesus começou a orar. Ele começou a orar e a proporção que ele foi orando, sabe o que aconteceu? Jesus começou a brilhar. Exatamente. Jesus começou a brilhar, uma luz muito forte, o rosto dele brilhava muito, quase como a luz do sol, que foi como os discípulos depois descreveram. Ele brilhou e brilhou e brilhou e começou a brilhar. Mas será que os discípulos, dormindo, perderam isso? Não. Os discípulos acordaram, e viram Jesus brilhando, e cada vez Jesus brilhava mais. Eles viram a roupa de Jesus muito branca, um branco muito diferente do que a gente conhece. Jesus naquele momento estava se transfigurando, que é como está escrito na Bíblia, A Bíblia usa essa palavra, transfiguração. Foi o momento que Jesus se transformou. A tia até preparou aqui no dicionário o que significa transfiguração e eu vou ler aqui para vocês. Olha só, é uma transformação, é uma ação de alterar o aspecto, a forma, É uma alteração na maneira de agir. Então Jesus, alterou a sua forma. Naquele momento, o Pai revelou ali o seu filho, verdadeiramente o seu filho, e os discípulos presenciaram essa cena. Então, eles ficaram maravilhados, eles adoraram a Jesus naquele momento. Mas não era só Jesus que estava lá nesse monte. Apareceu também duas pessoas muito importantes no Antigo Testamento, apareceram e os discípulos puderam ver também, que foi Moisés e Elias. Mas eles estavam conversando com Jesus e a Bíblia não relata o que eles estavam conversando. Então, provavelmente, era um plano que Deus tinha e eles estavam conversando sobre isso. Mas a gente não pode... É um mistério, a gente não sabe o que foi, o que eles estavam conversando. Então, os discípulos acordaram, já estavam acordados e viram tudo isso e ficaram maravilhados. E, de repente, eles foram envoltos, ao redor deles, ficou uma nuvem, envolveu todos eles e eles ouviram uma voz. Agora me diz aí, de quem vocês acham que era essa voz, gente? Vai, conversa comigo aí de casa. Hein? De quem vocês acham que era essa voz? De Deus, é claro, Não pode ser diferente. E vocês lembram o que Deus disse? Eu acredito que vocês conheçam essa passagem na Bíblia. Vocês sabem o que Deus falou nesse momento? Vamos ver aqui, Deus disse assim: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Olha que maravilha Deus falando isso. Audivelmente eles puderam escutar, como eu estou falando para vocês, vocês estão me escutando, os discípulos puderam escutar a voz de Deus. Que privilégio que eles tiveram. Eu queria muito ter presenciado esse momento. E vocês, hein? Ia ser fantástico. Eu acredito que foi um momento que eles nunca se esqueceram, que deve ter marcado muito a vida deles. Na Bíblia, está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 5, essa frase que Deus falou para Jesus. Então, crianças,
Deus falou isso e os discípulos caíram no chão e adoraram. E ficaram com muito medo também, porque eles ouviram a voz de Deus e eles se ajoelharam e colocaram o rosto em terra, né? E eles adoraram a Deus e louvaram e ficaram ao mesmo tempo com medo, porque ouviram a voz de Deus. E Jesus foi onde eles estavam e disse: não tenham medo. Não tenham medo do que vocês viram agora. Deixem para contar somente o que vocês estão vendo depois que eu ressuscitar. Jesus pediu que eles guardassem um segredo. Então, eles não podiam contar, na hora que desceram do monte, eles não podiam contar para ninguém. Era um segredo deles, era um segredo que Jesus naquele momento também estava revelando e que precisou da confiança desses 3 discípulos para que só revelassem aquele momento, aquele acontecimento, depois que ele fosse aos céus, depois que ele foi ressurreto, depois que ele subiu aos céus, era que os discípulos estavam autorizados a revelar tudo que eles tinham visto nesse dia. E vocês acham o quê? Que eles conseguiram ou não guardar esse segredo? Conseguiram. Eles conseguiram guardar segredo. E você aí consegue guardar segredo? Hein? Me conta aí. Você consegue guardar segredo? Quando a mamãe diz assim: o que a gente vai comprar para o Dia dos Pais? E aí, você consegue guardar quando você escolhe o presente? Ou me conta. Pois é, eles conseguiram guardar esse segredo. E eles só contaram depois que Jesus ressuscitou. Então, crianças, no Monte da Transfiguração, eles viram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Foi uma certeza na vida deles. Não que eles não tivessem essa certeza, mas eles puderam ver com seus próprios olhos que Jesus era o Filho de Deus. E eles também puderam ouvir a voz de Deus num momento super especial. E foi um acontecimento realmente muito especial, muito diferente. Então eles ficaram de joelhos em sinal de respeito a Jesus e o adoraram. Eu tenho certeza que naquela noite eles nunca mais esqueceram. E você aí? Você crê que Jesus é Deus? Hein? Vocês têm essa certeza no coração de vocês? Mesmo a gente não vendo o que eles viram, vocês têm essa certeza no coração de vocês? Vocês acreditam realmente, vocês creem que Jesus é o Filho de Deus, que veio para este mundo para nos salvar, para nos livrar do pecado e da morte? Vocês creem nisso? Então, nós devemos sempre ouvir os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia e obedecer a Deus. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está revelada onde? Na Bíblia. Nós podemos ter acesso à vontade de Deus lendo a Bíblia, como a gente está fazendo aqui na EBD, como a gente está fazendo aqui. Várias vezes vocês estão lendo em casa também. Então, nós devemos sempre ler, conhecer o que tem na palavra de Deus, para que a gente possa seguir um caminho que é da vontade de Deus, né? Então, crianças, a pergunta que eu deixo para vocês, a reflexão que eu deixo para vocês hoje: vocês creem verdadeiramente em Jesus? Creem que Ele é o Filho de Deus? Vocês estão obedecendo a lei do Senhor? Estão obedecendo os mandamentos que Jesus nos deixou? Né? Quais são os 2 grandes mandamentos que Jesus nos deu? Amar primeiramente a Deus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar a seu próximo como a si mesmo. Muito bem. Então, crianças, a gente deve obedecer. E não é só isso, né? Tem muitas coisas e a gente só vai saber que caminho que a gente deve seguir quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora e fala com Deus. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele está atento, né, às nossas orações, ele está atento ao nosso coração, Ele nos ouve, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer intimidade com a gente.
Eu tenho certeza aí que você todo dia conversa com o papai, conversa com a mamãe, conversa com seus amigos. Mas a primeira pessoa que a gente deve conversar é Deus. A gente deve ser amigo de Deus. E a gente deve ter vontade de falar com Deus. E a gente pode contar tudo para Ele. Nós podemos abrir o nosso coração para Deus. Então, eu quero muito que vocês abram a Bíblia de vocês em casa, leiam essa história, leiam na Bíblia essa história, que essa história é muito linda para vocês ficarem imaginando como foi esse momento. E não esqueçam dos ensinamentos que a tia está deixando aqui para vocês, para que vocês obedeçam a lei do Senhor, obedeçam o que tem na Bíblia. Creiam sempre em que Jesus é o Filho de Deus, que vocês nunca duvidem disso, tenham essa certeza no coração de vocês e que vocês continuem buscando a Deus, orando e sempre buscando estar na presença do Senhor. Eu fico muito feliz da gente poder conversar e da gente poder estudar. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas e que vocês realmente estejam estudando, porque não tem nada melhor do que a gente falar de Deus, é aprender de Deus. É muito bom estar aqui com vocês, eu tô com muita saudade de todo mundo, mas agora é hora da gente se despedir. A tia volta numa próxima aula para a gente conversar um pouco mais e estudar um pouco mais. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a nossa oração final. Então, vamos fechar os olhos para agradecer a Deus. Senhor Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Deus, por nos ensinar. Obrigada por enviar o teu Espírito Santo, Senhor, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos mostrar o teu caminho, Pai, a tua vontade. Senhor, te agradecemos, Pai, porque temos livre acesso à tua palavra, ó Deus. Te agradecemos, Pai, porque podemos falar contigo, Senhor. Te agradecemos porque tu nos ouve, Pai. Tu nos amas, Senhor. Tu tens misericórdia de nós. É a oração que fazemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, crianças, por hoje a gente fica por aqui. E vocês têm dever de casa, hein? Leiam essa passagem e depois guardem na memória essa história, que essa história é maravilhosa. Essa história é uma história surpreendente, que só os discípulos puderam contar, né? Que estavam lá, puderam recontar essa história. E claro, a gente pode também recontar hoje, lendo a palavra de Deus. Então, estudem, leiam a Bíblia, orem, não se esqueçam de tudo isso, tá bom? A gente volta depois, domingo que vem, estejam aqui para assistir a aula de novo, tá? Um grande beijo, boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês.